Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Chegamos então à lição de terça-feira, Getsemane, a lição que vai de Marcos, capítulo 14, do verso 32 ao 42. Jesus terminou de celebrar a Santa Ceia e então ali ele saiu com seus discípulos caminhando, passou pelo Cedron, o Vale de Cedron, até um jardim localizado nas encostas do Monte das Oliveiras. Getsemane significa lagar de azeite. Provavelmente tinha ali uma prensa, era imprensado azeite naquele local. A localização exata não se tem, porque devido aos romanos terem cortado todas as árvores do Monte das Oliveiras, durante o cerco no ano 70, ficou difícil saber a localização exata. Mas Jesus chegou ali com os seus discípulos e depois se afastou mais um pouco com 3 dos discípulos, que foram eles, Pedro, Tiago e João. Jesus se retirou para orar e convidou os discípulos, porque sabia que a sua hora estava chegando e ele precisava se preparar espiritualmente. E o interessante é que ele convidou os discípulos 3 vezes e os discípulos 3 vezes estavam adormecidos. Para mim, essa foi a principal lição dessa história, porque Jesus se preparou espiritualmente para o momento que estava por vir e os discípulos dormiram. O interessante é que a oração de Jesus foi: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas se não for possível, que seja feita a sua vontade. Jesus, então, sentiu o peso do pecado naquele momento e precisava de apoio. O convite para os discípulos era um convite para buscar o Senhor, se fortalecer, mas também para ser um apoio para Cristo. E no momento que Cristo pediu um apoio, seus discípulos falharam. O interessante é que, ao ver o desenrolar da história, percebemos que a vontade do Pai foi não passar o cálice de Jesus. E por isso que temos que aprender que Deus muitas vezes responde com um não. O não de Deus é importante para a nossa vida e, como bom filho, precisamos aprender que nem sempre ele vai dizer sim. Precisamos estar maduro ao ponto de entender o não de Deus, mas deixar a sua vontade cumprir-se em nós. Às vezes falhamos porque tudo queremos a nossa vontade. E a pergunta que fica é: quem é Deus? Somos nós ou é Ele? Eu gosto da história de Jó, mas há um momento que Jó questiona ao Senhor. E Deus pergunta: Jó, onde você estava quando eu criei o universo? Onde você estava quando houve as tempestades, o barulho? Então Deus começa a questionar Jó se ele tinha que pedir autorização a Jó para as coisas acontecerem. E Jó, então, com sua humildade, reconhece que ele nada era e Deus é tudo. Assim também devemos fazer. Quem é Deus para submeter-se à nossa vontade, para que faça a nossa vontade? Nós que precisamos pedir, mas entender que a vontade de Deus deve e precisa ser soberana sobre a nossa vida. Agora, é interessante que nós usamos um texto como certeza e fortaleza no Senhor, que é Filipenses 4,13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Mas esquecemos do verso 14, no qual Paulo ele diz: no entanto, vocês fizeram bem associando comigo nas aflições. E no contexto ainda de Filipenses 4, Paulo agradece a eles por ter sido um apoio importante para o seu momento de dificuldade. Então, Jesus precisava desse alento e preparo, auxílio, assim como Paulo também foi grato aos irmãos que o ajudaram em seu momento de dificuldade. Todos nós precisamos de apoio e suporte. E não se esqueça de ser um apoio para aqueles que estão em aflição. Que Deus lhe abençoe e lhe dê um ótimo dia. Vamos orar então ao Senhor. Querido Deus, ó Pai, obrigado por mais um estudo que fazemos da lição. Obrigado por estar aprendendo nessa última semana da história de Cristo, onde ali ele se entregou e deu a vida por nós. E sabemos já ao final da história que ele é vencedor. Ele venceu para nos garantir a vitória e por isso somos gratos por tamanho sacrifício. Cuida de nós, nos dê um dia em tua presença. No nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, queridos. Tchau, tchau e até amanhã.